Uma reviravolta histórica acaba de acontecer e promete estremecer os bastidores do poder em Brasília e em Roma. O ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, acaba de conquistar uma vitória esmagadora na justiça italiana, derrubando todas as medidas cautelares impostas após os pedidos do ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão, segundo fontes próximas ao caso, representa um golpe devastador para Moraes, que vinha tentando emplacar uma série de restrições contra seu ex-assessor, acusado de vazar informações confidenciais e atentar contra a segurança institucional do Brasil. Mas, ao contrário do que esperava o ministro, a justiça italiana não apenas rejeitou as alegações, como classificou os pedidos brasileiros como politicamente motivados e sem base jurídica sólida. Assista até o final que nós vamos te contar todos os detalhes na íntegra. O ponto mais simbólico da vitória de Tagliaferro é que seu passaporte, anteriormente apreendido por ordem do tribunal italiano, atendendo a um pedido do STF, agora deverá ser devolvido nos próximos dias, permitindo que ele retome sua liberdade plena de circulação pela Europa. Fontes em Roma afirmam que a corte italiana teria se impressionado com o volume de provas e documentos apresentados pela defesa de Tagliaferro, que mostram um padrão de perseguição política por parte de autoridades brasileiras, especialmente ligadas ao ministro Alexandre de Moraes. Durante as audiências, o ex-assessor teria apresentado áudios, cópias de comunicações oficiais e trechos de despachos sigilosos que indicariam que Moraes não apenas o acusou sem provas consistentes, mas também tentou construir uma narrativa jurídica para enquadrá-lo em crimes inexistentes. O resultado: a Justiça da Itália negou todos os pedidos de restrição solicitados pelo Brasil, reconheceu que Tagliaferro não apresenta risco algum e descartou qualquer possibilidade de extradição. Em outras palavras, a estratégia de Moraes sofreu uma derrota fragorosa no cenário internacional. Mas o que está por trás dessa batalha jurídica que ultrapassou fronteiras? Segundo pessoas próximas a Tagliaferro, tudo começou quando ele deixou o Brasil e passou a denunciar o que chamou de abuso de poder, manipulação judicial e perseguição política contra conservadores e opositores do governo. Essas denúncias teriam sido levadas ao Senado brasileiro e à Câmara dos Deputados e chegaram até a imprensa europeia, o que, segundo analistas, colocou o nome de Alexandre de Moraes sob os holofotes internacionais. Durante a audiência decisiva em Roma, os magistrados italianos teriam questionado o porquê de o Supremo Tribunal Federal do Brasil estar solicitando prisões e medidas extremas contra um ex-servidor público sem condenação transitada em julgado. De acordo com relatos obtidos por veículos italianos, um dos juízes chegou a dizer que a Itália não pode ser instrumento de perseguição política de outro país, frase que teria encerrado qualquer dúvida sobre o posicionamento da corte. E há mais. Segundo fontes jurídicas, Tagliaferro agora planeja processar o Estado brasileiro em tribunais internacionais, alegando violações de direitos humanos, abuso de autoridade e tentativa de silenciamento político. Para muitos analistas, essa vitória pode marcar um divisor de águas nas relações entre o Brasil e outros países europeus, especialmente no contexto das denúncias de perseguição política feitas por exilados e opositores do atual governo e de membros do judiciário. O impacto político é devastador. Nos bastidores de Brasília, há um silêncio constrangedor, enquanto parlamentares de oposição comemoram o resultado, afirmando que a verdade começa a vir à tona. Aliados do governo e do STF tentam minimizar a derrota, dizendo que a decisão não interfere nos processos brasileiros. Mas a verdade é que interfere, e muito. A decisão italiana abre um precedente perigoso para Moraes e para o Supremo, mostrando que tribunais estrangeiros estão dispostos a revisar e até rejeitar pedidos de cooperação jurídica feitos pelo Brasil quando há indícios de perseguição política. Mas a devolução do passaporte simboliza algo ainda mais profundo: a restauração da liberdade de um homem que denunciou o sistema e foi silenciado. Para Tagliaferro, é o início de uma nova fase. Ele já teria declarado a pessoas próximas que pretende continuar denunciando o que chama de estrutura de censura e perseguição instalada dentro do judiciário brasileiro. Em vídeos anteriores, Tagliaferro havia afirmado: eles queriam me calar. Mas agora o mundo está vendo quem realmente está abusando do poder. A Itália entendeu que não existe crime, existe perseguição. Agora, com a devolução do passaporte e a queda das cautelares, Tagliaferro volta a ser um homem livre na Europa. E isso pode causar um verdadeiro terremoto político e diplomático. A grande pergunta que fica é: se a justiça italiana viu perseguição
Quantos outros brasileiros estão sendo calados da mesma forma? E o que acontecerá quando novas cortes internacionais começarem a analisar esses mesmos casos? Fique atento, o caso Tagliaferro está longe de acabar e o canal Sentinela Brasil vai acompanhar cada novo capítulo dessa história que pode mudar o rumo da política e da justiça brasileira.